E agora a gente vai observar uma situação de fraqueza dessa situação toda. Mesmo com esse filtro ainda tem um ponto fraco ainda, né? A gente vai ver ele. E para quem está acompanhando então, é o PDF aqui 9. Então, digamos que a gente está nessa situação em que tem aqui o verde, o laranja e o roxo, né? Aqui no caso está mostrando a imaginação do roxo. E já existem algumas bolinhas realmente com a cor em escala de cinza. Quando tá listrado aqui assim em volta é porque realmente é a cor da bolinha mesmo. E, e tem aqui os canos aqui, né, referente a essas bolinhas e tal. E eles estão, então, querendo criar canos, tá certo? Eles querem criar o sétimo cano e a sétima bolinha, então, né? E então eles estão... No caso aqui a gente vai dar mais um enfoque às bolinhas do que aos canos, tá certo? Então, cada um aqui tem as 6 bolinhas, né? Que eles já têm na imaginação. E eles estão trabalhando na sétima. Como assim trabalhando? Eles estão com cada um com a sua própria sétima bolinha. E cada um tá girando, tirando foto e girando aquela pecinha até ele aqui no caso, por exemplo, do ponto de vista do verde, né, até ele ter a sorte de ter uma foto cuja cor da foto seja na escala de cinza, né? Até ter essa sorte. Então ele está fazendo isso, né, freneticamente aqui, ele também, ele também. Então eles estão aí vendo aí quem que cria a sétima para criar a sétima bolinha, né? Digamos que eles querem criar a sétima mesmo. Você pode esquecer um pouquinho o Bitcoin, por exemplo. Você pode imaginar que eles estão aqui simplesmente competindo, uma brincadeira entre eles. E que nesse caso específico aqui, o que a maioria decidir aqui entre esses três é o que vale, digamos assim. Então digamos que o verde ele aconteça aí depois dele girar algumas vezes, né? Pode ser na primeira vez também, mas girar a pecinha e tirar a foto, veio uma foto na escala de cinza, né? E então, ou seja, é uma foto que passaria pelo filtro da galera aqui. E para representar isso, que é uma bolinha que o verde que conseguiu, digamos assim, achar a bolinha, né? Eu acabei pintando aqui de verde em volta aqui, né? Nessa listra aqui, né? Da bolinha aqui. Então é isso, ele achou, pá, mandou para os outros e todo mundo então incorporou essa bolinha dele, né? Junto com o envelope, lógico, né? Atrelado, assim, que a bolinha vai se atrelar ao envelope. Mas no futuro a gente vai ver bem isso aí, mas por enquanto, vamos ligar só pra bolinha. E o resto da galera então incorporou a sétima bolinha. E aí todo mundo passa a competir na oitava, né? A próxima. E vamos considerar que todos eles... aqui a gente não está representando aqui quem que achou a bolinha, digamos assim, né? Mas vamos dizer que na média fica tipo de igual para igual aqui a quantidade de bolinha que se achou. Aqui no caso, então aqui, digamos que cada um achou duas e a tendência geral é que eles têm uma competição de igual para igual, assim, então fica meio que igual para cada um, assim, a quantidade de bolinhas que eles conseguiu achar, né? E vamos considerar então que acontece o seguinte: depois de um tempo, né? Imagem aqui, depois o laranja achou duas vezes seguida, e o roxo achou uma vez, o verde achou outra e tal. Então, assim, isso aqui vai crescendo e tal. E acontece o seguinte: na hora de se tentar achar essa 13ª, acontece o seguinte: o verde e o laranja, eles acabam achando ao mesmo tempo. O verde acha a 13ª e o laranja também, junto. Acha dele, né? São duas diferentes. Ele girou de um jeito, ele girou de outro, mas por coincidência, a foto dessa aqui deu em tom de cinza e a foto dessa aqui deu em tom de cinza também. E agora? E aí, digamos que, como eles tinham combinado entre eles aqui, que a maioria ia ganhar, né? O que acontece? O laranja ligeiro
mandou rapidinho pro roxo. Aqui ele encontrou. E o verde comeu mosca. Ele não mandou tão rápido, ele ia incorporar dele, depois ele ia mandar pros outros, aí ele foi ver e putz. Aí, tipo assim, os dois aqui já estavam, já tinham incorporado a 13ª aqui do laranja. E aí o verde falou, se eu quiser continuar no jogo, eu vou ter que abandonar essa bolinha aqui e incorporar a do laranja, né? E aí é isso que ele fez, né? Ele jogou fora então essa aí que ele tinha achado e aceitou a do laranja. Já estava em maioria. Nesse caso aqui, eles concordaram que a maioria vão seguir a maioria. Aí mas o verde ficou meio chateado com isso. Ele, tipo, putz, ele não queria, né, abrir mão da 13ª que ele tinha achado lá. E mesmo acontecendo isso, dele abrir mão, né, às vezes acontecia ao contrário também. Às vezes outros caras que tinha que abrir mão, né, e o verde ficava com a dele. Mas ele não gostou disso, assim. Ele falou assim, quer saber? Eu não quero abrir mão de nada. E ele teve uma ideia. O que será que ele fez? Ele, ao invés de competir pela 14ª, ele competiu ele começou a trabalhar na 16ª. E deixou a 14ª para um deles mesmo. E aí, caso acontecesse de novo, digamos que aconteceu de novo, aquela coisa de ele trombar com alguém junto, né? Eles acharem a mesma bolinha, digamos que acontece de novo, ele não vai ter que abrir mão nunca, né, da bolinha. Ele simplesmente guarda a que ele achou, continua trabalhando em alguma próxima e aceita. Aqui no caso aqui, os dois aqui, eu nem vi. Os dois aqui colidiram. Os três colidiram, na verdade, né? Só que ele não tá competindo exatamente pela 14ª, né? E os dois aqui colidiram. E aí só um deles vai ganhar, né? E aí digamos que o roxo tenha mandado, os dois mandou para todo mundo, né? E o verde ele aceitou a do roxo, por exemplo. Aí o roxo ficou em maioria, aí o laranja teve que abrir mão da 14ª que ele tinha encontrado. Nesse caso aqui, então, o verde pode ter colisão ou não na hora de encontrar uma bolinha. Mas ele nunca vai ter que abrir mão, se ele sempre estiver trabalhando uma bolinha que fica lá na frente. E já os outros caras, pode acontecer deles ter uma colisão. Mas um deles sempre vai ter que abrir mão. Ou seja, em relação aos outros caras, o verde está com uma vantagem de nunca ter que perder uma bolinha, né? E aqui no caso aqui, né? Quando eles encontrar a 15ª, aí ele finge que ele encontrou bem rápido a 16ª e envia pra eles, né? Aí, tipo, ele ganha, né? Ele praticamente nunca vai abrir mão da bolinha. E aí, dessa forma, o verde conseguiu ter uma vantagem sobre os outros. E com o passar do tempo, eles começaram a perceber assim, tipo, estranho, né? O verde ele tá com bem mais bolinha do que a gente, né? Que ele tá encontrando, né? Aí eles começaram a pensar e eles sacaram, né? O que ele tava fazendo, assim, safado. E aí eles tiveram uma ideia, então. Eles colocaram uma regra nova. Para evitar que isso acontecesse. Eles roubaram uma ideia que uma coisa que já existia nos canos. Você lembra o primeiro ingrediente do cano, que é uma foto do cano que seria tipo o interior, né? O anterior, que é o que ele quer estender, né? Eles roubaram essa ideia, então eles falaram assim, dentro da bolinha vai ter que ter uma foto que é uma foto da bolinha anterior. Caramba, eu devia ter descido aqui a tela, na verdade. Lembra do primeiro ingrediente, que é o do anterior tal, eles roubaram essa ideia. E eles falaram assim, a bolinha, para você trabalhar na bolinha 11ª, por exemplo, você tem que pegar a anterior dela, 10ª, tirar a foto, que aí pega a câmera, tira a foto. E a foto, obviamente, vai ser uma foto em preto e branco, né? Porque, lembra, a bolinha, aquele filtro lá, né?
já exigia que uma bolinha ela iria passar pelo filtro se a foto fosse em preto e branco. Então, óbvio, se você tirar a foto dela de novo, vai sair a mesma foto. Uma foto em preto e branco. E você tem que pegar então essa foto da bolinha anterior, né? E usar ela na próxima bolinha. Então, sei lá, você olha bem de perto a bolinha e coloca a foto lá dentro. E aí então isso aqui é uma foto que remete à bolinha anterior. E a bolinha tem que ter isso, tá certo? Para você, para ela ser uma bolinha válida, ela tem que estar com a foto da bolinha anterior. E a bolinha anterior tem que estar válida também. Ou seja, a bolinha anterior tem que estar com a foto da bolinha antes ainda. E aí, só assim, e você vai tentando tirar foto e vendo se a foto dessa bolinha como um todo sai em preto e branco, na cor em tom de cinza. Aí sim a bolinha ela vai estar realmente valendo, né? É uma regra que eles inventaram. É porque aí ele não vai conseguir trabalhar aqui, por exemplo, na 16ª. Por quê? Porque não tem a 15ª, então não tem como tirar foto, né? Não tem ainda. Ele só vai conseguir começar a trabalhar na 14ª, porque ele consegue tirar a foto da anterior, 13ª, né? Então, assim, eles evitam aí que o verde roube aí, né, nessa competição. A combinação dessas duas coisas, do filtro e com a necessidade de ter uma foto da anterior, além de resolver essa questão que eu acabei de falar aqui, ela traz muitas propriedades assim que vai ajudar em muitas complicações aí que a gente viu anteriormente aí. E a gente vai analisar mais devagar essa questão aí. Então vamos lá. Uma primeira observação aí que a gente poderia fazer é que, de uma forma meio parecida com os canos, a gente poderia colocar uma setinha aqui apontando aqui, né? É meio diferente da setinha lá que a gente desenhou nos envelopes lá, mas não faz mal e não vai matar a gente colocar uma setinha aqui apontando para a bolinha anterior, já que tem uma foto aqui, né, que diz respeito à anterior. Então vamos colocar uma setinha aqui, né, apontando para a anterior. A gente pode fazer isso e a gente teria uma coisa assim, né, que aqui a gente está omitindo as outras, mas tem da 1 até a 9ª também, né. Então tem uma setinha aqui da 11ª para a anterior, daqui para a anterior, até chegar na primeira. Lembra de na questão dos canos, lembra aquela coisa de que isso é uma fragilidade que ela tem perante alterações de coisas antigas? Aqui também, lembra, um cano antigo mudar, ele meio que quebra os canos que vêm depois, né, ligando nele. Aqui é parecido, se acontecer alguma coisa que acaba mudando a primeira bolinha, por exemplo, isso vai afetar a foto dela. Que aí então a próxima bolinha vai estar com uma foto errada, né? Então vai quebrar as próximas bolinhas. Então aquela característica que existia lá nos canos veio para cá também. E isso é uma característica muito interessante, em particular para essas bolinhas aqui. Mas antes vamos fazer uma pequena observação, né? E a primeira bolinha? A primeira bolinha não tem a foto? Ela vai ter a foto do quê, né? Toda bolinha tem uma foto, né? Da anterior, mas e a primeira? Não tem a anterior. E aí, nesse caso, eles combinaram que a primeira foto, a foto que fica na primeira bolinha, você tira a foto que você quiser e pinta de preto, assim, sei lá. E aí é um negócio assim que não significa nada, assim, já que não tem a anterior à primeira, né? Então, se a gente fosse desenhar essas setinhas aqui, a gente ia desenhar um negócio mais ou menos assim, sei lá. Que realmente teria, mas não tem, né? A anterior. Então, aqui seria uma representação mais legal aí dessa situação. E agora a gente pode começar a fazer um outro tipo de análise. A análise de perante ao que ela é frágil, né? Por exemplo, observe só essa segunda bolinha aqui. A segunda bolinha,
Se alguma coisa mudar dentro da segunda bolinha, se você girar a pecinha, a bolinha ela é frágil a isso, né? Por quê? Porque isso muda a foto, né? Que ela tem, digamos assim, né? Que se você tirar uma foto sobre ela, a foto provavelmente vai deixar de ser em preto e branco. Então, ela é frágil a mudanças internas, a ela mesma. Ou seja, digamos assim, você não pode mudar a bolinha, senão ela não vai mais passar no filtro. Mais ou menos isso. Ela também é frágil a mudanças da primeira bolinha. Se a primeira bolinha mudar alguma coisa, mesmo que continue com uma foto em preto e branco, em escala de cinza, a foto dela vai ficar diferente da foto que está aqui dentro, né? A foto que está aqui dentro é uma foto bem exata sobre a primeira bolinha. Se a primeira bolinha muda e digamos que a foto continua passando no filtro, mas ainda assim a foto fica diferente. E aí ela ficando diferente, quebra a segunda bolinha. Então a segunda bolinha também é frágil perante a mudanças que acontecer sobre a primeira bolinha. Sobre ela mesma e sobre a primeira bolinha. A terceira bolinha também. Ela é frágil sobre mudanças que acontecer sobre ela própria e também sobre mudanças que acontecer na segunda bolinha. E também sobre mudanças que acontecer na primeira bolinha. Né? Porque se quebra a segunda, quebra a terceira também. E assim por diante. Então, se existe aqui digamos que essa flechinha aqui agora indica uma fragilidade aqui meio que indireta, né? Que a segunda tem em relação à primeira, que a terceira tem em relação à segunda, assim por diante. Existe também, então, uma fragilidade que a terceira tem sobre a primeira também. Relativamente indireta também, né? É uma fragilidade que a terceira tem sobre a primeira. Então, a gente poderia desenhar dessa forma aqui. Uma nova flecha linkando aqui a terceira à primeira, que a terceira ela apresenta uma fragilidade perante a primeira. E de forma parecida, a quarta também apresenta uma fragilidade perante a primeira. Então, perante a primeira, todas elas aqui vão apresentar uma certa fragilidade, né? Elas dependem da primeira de uma certa forma. Além de depender, lógico, da imediatamente anterior a cada uma. Né? Então, se a gente for desenhar isso de alguma forma, a gente poderia fazer isso, por exemplo. Cada bolinha individualmente tem uma fragilidade perante a primeira bolinha. E de uma forma parecida, agora não perante a primeira, mas perante a segunda bolinha, né? Ela própria, lógico, tem uma fragilidade, né? A qualquer mudança que acontecer, né, nela. Mas a terceira também tem uma fragilidade perante a segunda. A quarta tem uma fragilidade perante a segunda. A quinta também tem uma fragilidade perante a segunda. A sexta tem uma fragilidade perante a segunda e assim por diante. Então todas têm, da segunda para frente, todas têm uma fragilidade perante a primeira, né? Da próxima para frente, todas têm uma fragilidade em relação à segunda e assim por diante. Então, de cada bolinha para trás, todas vão ter uma fragilidade perante a ela. Se a gente quisesse representar isso por seta, ia ficar um negócio mais ou menos assim. Isso ia capturar, então, a noção de fragilidade que as bolinhas têm perante as outras bolinhas. Nesse caso aqui de 10 bolinhas, né? Vamos voltar aqui rapidamente para uma noção aqui mais simples. Pega uma bolinha qualquer que é a segunda. Você pode considerar que aquela coisa de tentar ficar de uma forma repetida, ficar tirando foto, né, dela, isso a gente pode chamar isso de um trabalho, né? Que, por exemplo, o Verde teve ao criar a bolinha, né? Faz de conta que ele que criou. É um trabalho que ele teve.
esse trabalho ele é frágil perante a modificações sobre a bolinha. Ou seja, o trabalho ele é um trabalho que que prefere que a bolinha fique parada, sem mudar nada dela. Senão aquele trabalho ele desaparece, ele é em vão. Né? Senão ele se perde. Então, ele é um trabalho em prol da fixação das coisas que estão na própria bolinha. E graças à fragilidade que a bolinha tem em relação ao anterior, o trabalho, então, também é um trabalho em prol da bolinha anterior também. Então, essa noção de fragilidade, no final das contas, também representa a noção de que o trabalho aplicado na fixação dessa bolinha também se aplica na fixação da anterior. Ela tem o próprio trabalho na fixação dela, mas o trabalho que vem aqui, de uma certa forma, ele também trabalha em prol da fixação da bolinha anterior. Porque ele é frágil perante mudança na bolinha anterior. Né? Porque a bolinha é frágil, né, perante a mudança na bolinha anterior. Então, a combinação então dessa coisa de foto do anterior e aplicar um trabalho isolado a cada uma acaba possibilitando a gente a entender que existe um acúmulo, né? Um acúmulo de trabalho do ponto de vista de uma única bolinha. Por exemplo, aqui ela tem um trabalho dela própria, digamos assim, em prol da fixação do jeito que ela é, para ela ficar sem mudar nada. E o trabalho sobre que foi diretamente em prol da fixação da segunda bolinha, de certa forma, também trabalhou em prol da fixação da bolinha 1. O trabalho diretamente na bolinha 3 também é um trabalho em prol da fixação da bolinha 1. Então é como se ela, de certa forma, acumulasse aí os trabalhos aí de várias bolinhas, de certa forma. Ela consegue, ela meio que, a gente pode entender que ela absorve também o trabalho que caiu nas que vieram depois. E isso pode ser entendido para cada uma delas. A gente consegue ter essa noção de acumular o trabalho que vieram nas bolinhas posteriores em cima das anteriores, tá certo? E aqui vamos inventar aqui outros personagens, outros objetos aqui para talvez facilitar o entendimento disso aqui que a gente acabou de ver. Então, é uma coisa que não é necessária, mas é um entendimento alternativo aí sobre a mesma coisa. Então, vamos voltar aqui para o PDF anterior, 8. Vamos fingir o seguinte. Vamos fingir que quando o verde está, digamos assim, trabalhando para digamos assim, criar uma bolinha com a coloração certa, né? Vamos mudar essa história aí. Vamos dizer então que, sei lá, imagina que você está na praia e você tem lá fazendas, né? Na praia lá, perto do mar, certas fazendas marítimas, né? Que eles chamam. E digamos que ele aqui é um maricultor, né? Um cara que faz cultura marítima, né? De coisa. Digamos que ele está criando aí, vamos dizer que o verde ele tem uma concha com uma ostra, né? Dentro da concha. E é que essa bolinha aqui, na verdade, ela é tão pequenininha que ela é tipo um grão de areia, quase. E ele consegue colocar essa bolinha dentro da concha. E aí, digamos que a ostra fica dormindo lá na concha, né? Com o grão de areia lá dentro, mas ela fica dormindo lá. Eu não sei como é que realmente elas fazem as pérolas, mas digamos que enquanto ela está dormindo, ela não está fazendo a pérola não. E aí, só quando ela acorda que ela ataca o grão, a ostra, né, ataca o grão e começa a criar ali uma camada de madrepérola em torno do grão. Né? Ou madrepérola ou nácar.
é chamada a camada aí que tem na pérola. E digamos então que ele tem que ter sorte da ostra acordar, aí ela ataca o grão, e aí sim o grão fica protegido por uma camada de madrepérola, né? E aí sim vira uma pérola. Quando vira uma pérola é quando ele consegue realmente quando vira uma pérola é quando realmente aquele grão quando vira uma pérola é realmente quando a foto da bolinha na verdade está com a cor certa na escala de cinza. Então vamos fingir que são a mesma coisa. O grão na concha e a ostra está dormindo é a bolinha antes de ter a cor certa. A bolinha, quando tem a cor certa, é quando a ostra acabou acordando e atacando o grão. E aí virou uma pérola. Então, isso aqui é a pérola, isso aqui é o grão, né? Isso aqui é a bolinha com a cor errada e a bolinha com a cor certa, que é na escala de cinza, né, a foto. Vamos fingir que são as mesmas coisas, são só um jeito diferente de falar sobre a mesma coisa, talvez para dar um entendimento mais facilitado, né? E aí a gente... deixa eu descer, peraí. Caraca. Cadê? Aqui. E a gente pode fingir aqui que isso aqui quase forma um colar, então, né, de pérola. Olhando para a primeira, no caso aqui, digamos que nem foi o verde que fez. Alguém mandou então uma pérola para ele, ele viu que é uma pérola mesmo, né? Ou seja, já tem camada de madrepérola em torno do grão. Então ele aceita, passa pelo filtro. E fica aqui, digamos que fica aqui uma concha ainda, né? A ostra ainda, mas já tem uma pérola lá dentro. Quando chega uma segunda pérola e ele liga o colar aqui, digamos assim, né? Digamos que a concha antiga ela acorda de novo e ataca de novo o grão, né? Ou seja, ataca de novo a pérola, fazendo a pérola crescer, ter mais camada de madrepérola. Quando chega uma terceira, acorda a segunda e a primeira, e as duas pérolas crescem, né? Chega a quarta, todas elas acordam e atacam de novo, fazendo a pérola dentro de cada uma crescer de novo. E aí assim por diante. Ou seja, chegou uma aqui, dá uma crescida, cresce, todas crescem um pouquinho. Ou seja, a primeira pérola, o primeiro grão, né, ele cresceu então a primeira vez no trabalho direto sobre ele. Ele cresceu de novo quando chegou a segunda pérola aí no colar. Cresceu de novo quando chegou a terceira. Então é essa a ideia aqui que a gente já viu aqui, né? E a gente vai poder ver que a maior pérola é a primeira. Então o tamanho aí das camadas, né, a quantidade de camadas de madrepérola, né, que tem em torno do grão, representa então a quantidade de trabalho que está, de certa forma, atrelado à informação naquele grão. Então, é um jeito aí alternativo, né, que dá para falar, para se compreender, para se enxergar essa questão aí de acumulação, né, acúmulo de trabalho. E também, claro, né, é uma coisa meio que visível, assim, que a pessoa pode olhar para a pérola pelo tamanho dela, considerando o acúmulo, né, de camadas, e ver assim, nossa, essa pérola aqui está bem protegida ou ela está pouco protegida, né? É uma coisa que a gente pode usar aí no futuro, né, para resolver certas complicações que podem aparecer. A gente vai ver isso mais para frente.